noite, sejam bem-vindos ao TVR Desporto desta segunda-feira. Já sabe, acompanhem-nos em tvregiões.com, no meu canal em 320012. Hoje o nosso convidado é Armando Maravilhas, treinador do Vila Pouca de Aguiar. O Vila Pouca de Aguiar que ontem venceu o Ribeira de Pena por 2-0, uma vitória caseira que garantiu 3 pontos à equipa aguiarense. Nós acompanhamos esse jogo e vamos ver agora essa reportagem. O duelo entre o Vila Pouca de Aguiar e o Ribeira de Pena deste domingo culminou com uma vitória para a equipa da casa por 2-0, num jogo contar para a jornada 8 da Divisão de Honra da Associação de Futebol de Vila Real. Os atletas entraram com vontade de aquecer o encontro e o ambiente de jogo, apesar do frio que se fazia sentir no complexo desportivo aguiarense. A equipa da casa entrou mais empenhada no marcador e o golo surge aos 23 minutos de jogo, pelo pé do médio Paulinho. Assim, a equipa de Vila Pouca adianta-se no marcador e reforça a superioridade dentro das 4 linhas. O técnico do Vila Pouca, Armando Maravilhas, não tem dúvidas que a sua turma foi uma justa vencedora. A vitória assenta-nos perfeitamente. Marcamos os 2 golos, podíamos ter feito mais 2 ou 3, não o fizemos, mas o jogo tem sempre controlado e na parte final foi isso mesmo, foi controlar até a posse de bola, que fizemos muito bem, e o nosso adversário, que é um adversário com valor, com aspirações neste campeonato, mas penso que neste jogo não teve qualquer chance de golo e por isso o resultado aceita perfeitamente a minha equipa. Mais atacante e mais determinado a vencer do primeiro ao último minuto. Sim, sabíamos que tínhamos vindo de um mau período, as coisas não estavam a acontecer por diversas vicissitudes, mas eu sabia que a equipa estava a evoluir, estava a dar passos no caminho certo e hoje foi a demonstração disso mesmo, uma equipa com muita qualidade, com boas combinações, sempre equilibrada, sempre organizada e os 3 pontos estão bem assentes ao Vila Pouca. No segundo tempo, o grupo desportivo de Ribeira de Pena faz 2 substituições, de uma assentada só. No entanto, o golo surge para o adversário aos 2 minutos de jogo. O médio brasileiro Juan atira e coloca o esférico no fundo das redes ribeirinhas e dilata o resultado para 2-0. Apesar da derrota, o Ribeira de Pena tenta chegar ao golo e aos 23 minutos da segunda parte faz Hugo estrear as luvas numa boa defesa. O ataque volta com o livre falhado a ganhar canto a turma de Justino Ribeiro, mas este a passar ao lado. Falta o poder ofensivo à equipa forasteira, diz o técnico. Treinámos no pelado e jogámos no sintético, que estava um pouquinho rápido e tivemos alguma dificuldade, mas na nossa parte ofensiva... Faltou o poder ofensivo? Sim, acabou por faltar poder ofensivo porque não conseguimos chegar em posse onde tínhamos preparado para isso. Tínhamos lá os 3 avançados, mas nunca tiveram a oportunidade no texto defensivo do adversário chegar em zona de finalização. A turma aguiarense vencia e continuava a sua luta por mais um golo. Um cabeceamento do ponta de lança Nelson bate na trave e assusta a equipa de Ribeira de Pena. O duelo do campeonato distrital da Associação de Futebol de Vila Real termina com uma vitória por 2-0 para o Vila Pouca, que conquistou 3 preciosos pontos e sobe-se na tabela para a 9ª posição com 10 pontos. O Ribeira de Pena desce e passa para a 10ª posição na tabela classificativa com 9 pontos. Vila Pouca de Aguiar 2, Ribeira de Pena 0. Vila Pouca que ontem conquistou 3 preciosos pontos frente à equipa de Ribeira de Pena. Armando Maravilhas, muito boa noite. Obrigada por ter aceito este convite de vir aqui ao TVR Desporto falar connosco. Vamos agora falar, antes de mais, deste jogo de ontem. Um jogo em que vocês conquistaram 3 preciosos pontos para a equipa de Vila Pouca de Aguiar. Sim, foram mesmo 3 preciosos pontos. Tínhamos vindo de um período um pouco negativo e era imperioso conquistar mais 3 pontos para dar sequência aos 3 pontos que tínhamos conquistado em EAT. Foi um jogo muito bem conseguido pela minha equipa, muito bem organizada, sempre muito equilibrada, com muita posse de bola, criamos oportunidades suficientes até para alcançarmos um resultado mais expressivo, mas o essencial foi conseguido, que foi os 3 pontos e uma vitória que nos relança outra vez no campeonato. E um resultado justo, o de ontem.
Sim, penso que mais golo, menos golo, a vitória assenta perfeitamente à minha equipa. Fomos a equipa que construiu mais oportunidades, a equipa que melhor futebol praticou, que eu me lembro, o Ribeira de Pena nunca pôs em perigo a nossa defesa, a nossa baliza, e por isso penso que é um resultado que não sofre contestação alguma a nossa vitória. Entraram determinados a vencer? Sim, tínhamos que dar sequência à vitória anterior, como eu disse há pouco. Era imperioso conquistar estes 3 pontos para ganharmos mais confiança nas nossas capacidades, e foi isso que fizemos. Os meus jogadores foram brilhantes, estão de parabéns, fizeram praticamente tudo aquilo que lhes foi pedido, e quando é assim só há que felicitá-los e dar-lhes os parabéns. Foram incansáveis e mostraram o grande poder ofensivo que a equipa consegue no coletivo. Sim, estou em crer que até à data foi o nosso melhor jogo, foi o jogo melhor conseguido. Temos outras soluções, o plantel está muito mais equilibrado, temos mais quantidade, mais qualidade, mais soluções, e o futebol apresentado no domingo penso que foi, no meu ponto de vista, de muita qualidade. E o plantel é unido? Nota-se também, isto é visível dentro das 4 linhas, que há essa união. Sim, o plantel tem um grupo maravilhoso, pessoas fantásticas, jogadores fantásticos, muito humanos, muito unidos, muito solidários, e quando assim é, as coisas tornam-se mais fáceis depois em campo. E está satisfeito com o plantel que tem atualmente? Neste momento posso dizer que tenho o plantel que eu sempre desejei. A direção em sintonia comigo, procuramos sempre as melhores soluções, elas não apareceram se calhar em tempo devido, mas por vários pormenores, por várias vicissitudes. Só agora conseguimos equilibrar o plantel, mas o Presidente, o Dr. Nascimento e o João Ramos, o chefe de departamento de futebol, tudo fizeram e tudo têm feito para me dar as melhores condições. Não foi conseguido atempadamente, mas hoje sim posso dizer que tenho o plantel que eu sempre desejei. Estou muito contente que o plantel tenha à minha disposição neste momento. Você que assinou a esta época o vínculo com o Vila Pouca de Aguiar, nesta época que agora está a acontecer, uma época em que o campeonato também é mais curto. No entanto, ficaram algumas permanências neste plantel do Vila Pouca de Aguiar, como é o caso de Nelson, Duarte Passo, Bolsas. Está satisfeito neste momento com os que já estavam e com os que você conseguiu trazer? Sim, é verdade. Quando fui convidado para liderar este projeto, ser o treinador do Vila Pouca, foi-me dito que o clube já tinha alguns jogadores contratados, vindos da época passada, e um ou outro de outro clube. Estou satisfeito com eles todos. É claro que depois tivemos que equilibrar o plantel com algumas aquisições. É um treinador novo no clube, muitas entradas, cerca de 11 entradas no clube, não é fácil. Organizar princípios de jogo, rotinas, leva o seu tempo. No início da época também tivemos muitas contrariedades em termos de lesões, de castigos. O plantel era curto, passámos por as dificuldades que passamos, mas hoje o plantel está muito melhor, muito mais composto. Chegaram mais 3 jogadores, o João Teixeira, o Zé Diogo, o Leo, e hoje o plantel oferece muitas garantias para atacarmos o que falta do campeonato com muita mais confiança. O Juan, que ontem marcou um golo, também foi uma aposta sua para esta temporada? Sim, conheço o Juan já há muitos anos, já me tem acompanhado desde a formação que eu conheço. Já esteve comigo no Fernando Magalhães e ele estava disponível, e é uma mais-valia também para o nosso grupo, com certeza que é. Então, estão aqui os ingredientes todos reunidos para vocês fazerem uma boa temporada? Sim, penso que sim. Tenho total confiança na direção do Vila Pouca, nomeadamente no Presidente, o Dr. Nascimento e o João Ramos. Tenho total confiança no plantel que eu tenho à minha disposição neste momento. O clube oferece-me todas as condições de trabalho, não me posso queixar de nada. Vamos trabalhar para dar melhor ao Vila Pouca, aos nossos sócios e simpatizantes, para que a gente possa fazer uma boa época ainda. Estão apenas decorridas 8 jornadas, num campeonato que tem 26 para jogar. Há ainda muito jogo pela frente. Querem subir paulatinamente na tabela, jogo a jogo, com os pés bem assentes na terra, mas acredita que conseguem? Exato. Uma boa classificação. O que me foi pedido quando me contrataram foi fazer o melhor possível, e o possível era fazer melhor que a época transata.
O nosso objetivo neste momento, devido ao atraso pontual que já temos para os primeiros classificados, vamos deixar de olhar para o primeiro lugar e o nosso objetivo vai se concentrar jogo a jogo, preparar-nos da melhor forma e com o objetivo de abordar cada jogo com a ambição de ganhar os 3 pontos. E passa por aí o nosso objetivo neste momento. E quais são os objetivos globais deste clube? Há ambições para um campeonato superior? Eu, sinceramente, apesar de estar há 3 meses no Vila Pouca, apesar do Vila Pouca ter tido um interregno em termos competitivos, está na competição, vai para o 3º ano, este ano tem feito uma aposta muito boa na formação, como os orientadores, como os formadores. A equipa sénior hoje está melhor apetrechada, penso eu, que nos anos anteriores, fruto do trabalho da direção, essencialmente. Penso que é um clube que oferece todas as condições de trabalho, todas as condições de treino, tem excelentes balneários, excelentes campos, todo o material de apoio que é necessário para o treino. E se houver alguma continuidade em termos diretivos, curto, médio prazo, penso que o Vila Pouca pode ambicionar a ser campeão distrital, sinceramente. O Complexo Desportivo de Vila Pouca de Iguer, que é novo, é recente e com o qual vocês também querem dignificar, fazendo uma boa temporada, dignificar o clube, os sócios e a direção. Sim, como eu disse há pouco, tem todas as condições para quem trabalha naquele clube fazer excelente trabalho. A direção é muito presente, dá um apoio total, já de uma forma muito bem organizada para o nível em que o Vila Pouca se encontra. Eu penso que falta muito pouco para o Vila Pouca se afirmar, porque o Vila Pouca é um clube que tem um passado, tem história e, na minha opinião, curto, médio prazo, o Vila Pouca pode voltar àquilo que já foi anteriormente. E neste momento o plantel está fechado, está satisfeito com os atletas que têm à sua disposição ou gostaria de mais um ou outro reforço? O plantel neste momento é do meu agrado, estou satisfeito com os jogadores que eu tenho à minha disposição. É claro, se houver uma ou outra saída por motivos profissionais, que... Está previsto? Está. Tenho um jogador que, em princípio, infelizmente, está a pensar em emigrar, é uma baixa importante, é o nosso capitão, tem muito peso no balneário, é uma perda, não digo irreparável, mas é sempre uma perda. E se tivermos que comentar, penso que o Presidente e a direção do Vila Pouca vai estar receptiva, se for necessário, para comentar a baixa do Nelson. Acredita nessa necessidade da direção? Sim. Há essa abertura? Sim. Há uma sintonia perfeita nestes 3 meses. O meu diálogo com o Presidente e com o João Ramos tem sido muito boa, tem havido sintonia perfeita de ideias. Estamos a trabalhar todos para o mesmo, que é para o enriquecimento do Sport do Vila Pouca, e se acharmos que é necessário comentar esta baixa, de certeza que eles vão estar receptivos. E olhando para este campeonato, que esta temporada é mais curto, há aqui algum clube que o assuste mais? Nomeadamente no próximo fim de semana vão jogar com o Serva, que ontem teve a sua primeira derrota, a sua primeira escorregadela neste campeonato. Não, é verdade que quando este campeonato se iniciou havia equipas com aspirações talvez diferentes do que outras. Refiro-me concretamente ao Mondim, ao Montalegre, e depois vinham algumas equipas como o Régua, Vila Perdiz, mesmo o próprio Ribeira de Pena, que também se afirmavam como candidatos à subida de divisão. Neste momento penso que a grande surpresa pela positiva é o Serva, que teve a primeira derrota este domingo, e também num campo tradicionalmente difícil que era o do Mondim, e penso que, de resto, é a normalidade de temporada neste campeonato. E vocês são candidatos à subida? Ou querem ser? Não, de maneira nenhuma. É claro que vamos tentar abordar cada jogo com o pensamento na vitória. Mas o nosso início de campeonato foi um pouco negativo, que nos atrasou, não digo de forma irreparável, mas a distância já é substancial. Mas enquanto há vida à esperança, vamos trabalhar semana a semana com a máxima das competências e com a missão de conquistar os 3 pontos, e no fim logo veremos o lugar que a gente vai ocupar. Eu agora avanço também com alguns dos resultados da jornada 8 da Associação de Futebol de Vila Real.
Vilar Perdizes 2, Noura 1, Mesão Frio 4, Fontelas 1, Saboroso 1, Grupo Desportivo de Valpaços 2, o Mondinense venceu, o Grupo Desportivo de Serva, como acabamos de dizer, por 1-0, já o Vila Pouca venceu o Ribeira de Pena em casa por 2-0, o Abambras venceu, goleou aliás o Atei por 4-0 e o Montalegre goleou a Régua por 4-1. Há algum resultado surpreendente aqui destes, mister? Não, penso que a mim não me surpreendeu nenhum. O Sinceramente. Mondinense conseguiu aqui retirar alguns pontos. Sim, mas o Mondinense neste Ao campeonato Serva. é favorito também à subida de divisão. Jogando em casa, penso que é um resultado que eu posso considerar normal. O Valpaços também venceu aqui o Saboroso por 2-1. Sim, o Valpaços em casa também é Alcançou uma ali uma equipa... posição. Sim, o Valpaços em casa também é uma equipa tradicionalmente muito difícil. Penso que nesta jornada Já o Montalegre também venceu. sim, o Montalegre, talvez pelos números, era um jogo difícil na Régua, porque o Régua também este ano tem um bom conjunto, acho que está bem orientado, também aspira os lugares cimeiros da classificação. A vitória de Montalegre podia ser esperada, mas por os números tão expressivos, foi uma surpresa. Mister, você tem já uma longa carreira no mundo desportivo. São 25 anos ligados ao mundo desportivo, 15 de jogador, 10 pelo menos de treinador. Fala-nos um bocadinho deste percurso. Sim, sou de Vila Real, comecei a minha formação no Júnior C com 13 anos, no clube da minha cidade e no clube que eu mais gosto, que é o Sport Clube Vila Real. Permaneci lá 4 anos até ao Júnior. Nos Júniores A fui para o Abambros disputar o Campeonato Nacional de Júnior da Primeira Divisão, em que fiz esse Campeonato de Júnior e também participei no Campeonato de Séniores ainda com a unidade de Júnior. E no ano seguinte voltei ao Vila Real, onde estive mais 4 épocas, penso. Depois ainda voltei mais tarde. E depois fui profissional de futebol em clubes de terceira divisão e segunda divisão. No meu tempo ainda não havia a chamada Liga de Honra. Era a terceira divisão, segunda divisão e primeira. E tenho algumas subidas ao terceiro escalão e ao segundo escalão. Vivi de futebol até aos 28 anos. Abandonei o futebol devido a um problema físico, uma lesão no joelho, que se revelou mais grave que aquilo que se pensava e que me obrigou ao abandono. E depois, por motivos profissionais, tive algum interregno em relação ao futebol, mas depois regressei através de um convite de um amigo do professor Zé Maria, ao Diocão, onde estive cerca de 7 anos na formação, treinando Júnior A, Júnior B, Júnior C, disputando os nacionais. E depois fui para o Vila Real também para a formação, Júnior A, Fernando Magalhães, voltei ao Abambros e este ano surgiu o convite, desafio. Que eu estou de corpo e alma, como se costuma dizer, neste projeto do Sport Clube Vila Pouca, para dar o máximo de mim, para ajudar naquilo que me for possível este clube que eu tenho muita honra em representar. Foram 15 anos de jogador. Quer-nos referir a algum episódio que o tenha marcado mais? Não, assim de momento, há muitos episódios caricatos, há momentos com árbitros, com enganos, com o jogador. Lembro-me de um jogador do Porto Alegrense, que era um jogo muito decisivo para a equipa deles. Eu lembro-me de não sei o nome do jogador, mas sei que era brasileiro, e teve um ataque, ainda hoje estou para perceber de que é, que se espumava pela boca. A gente pensou que ele devia estar dopado, mas foi uma cena um pouco caricata, mas ao mesmo tempo um pouco constrangedora e aflitiva. Sim. Porque o meu colega de profissão passou um mau bocado e depois, segundo me disseram, foi porque tinha ingerido uma substância dopante e que se sentiu mal durante o jogo. A gente hoje lembra-se com um sorriso, não convém nada. Mas na altura foi um pouco uma situação um pouco constrangedora, aflitiva, assustadora ao mesmo tempo. Sim. Mas foi, na altura, foi muito... Não estava à espera, foi muito caricato e ao mesmo tempo aflitivo. Mas é contra qualquer tipo de substâncias que Claro, se ingiram? claro. Não deve existir no desporto, nem na nossa vida pessoal, qualquer substância que nos altere o nosso funcionamento. Claro que normal. Normal, exatamente, não deve existir. Exatamente. E algo bom, melhor do que esse? As vitórias, as conquistas? As vitórias, as subidas de divisões, a alegria, a confraternização, a alegria dos nossos sócios, quando a gente ganha, quando sobe a divisão, são os momentos que mais nos marcam, os convívios com os nossos camaradagem. Adeptos, com os nossos adeptos, as amizades que se arranjam no futebol, que são
muitas vezes duram uma vida inteira. É o que a gente de melhor tira no futebol. O espírito de camaradagem. Exatamente. Que se leva para uma vida, não é? Exatamente. E enquanto treinador? Há quantos anos é treinador? Treinador, 10? Sim, à volta de 10. Treinador vive-se de um modo diferente do futebol. Infelizmente teve que deixar de ser jogador, não é? Devido a uma lesão. Sim, sim. Que infelizmente. Claro, deixei de fazer o que mais gostava um pouco prematuramente, mas tive que me adaptar, tive que me convencer que tinha que ser assim e organizei a minha vida profissional e quando ela ficou devidamente organizada, voltei ao futebol, que é aquilo que eu mais gosto de fazer, que é a minha paixão desde miúdo e continuo a adorar futebol. Apesar de que, como líder, como treinador, as incidências do jogo vivem-se de uma forma muito mais sofrida, sofro muito mais como treinador do que quando jogava, quando era jogador. São outras responsabilidades. É preciso gerir um grupo, Sim. mentalidades diferentes, cada um tem a sua personalidade, somos os primeiros responsáveis quando as coisas correm mal, temos de estar atento a N situações, temos de saber gerir tudo isso, temos de saber um pouco de tudo e é muito mais complicado ser treinador do que jogador, não tenho dúvidas nenhumas. E como é que se gerem algumas situações ali que de vez em quando não nos agradam tanto? Pela experiência que a gente foi adquirindo como jogador e também como treinador e até nas nossas vivências pessoais, a gente casa a casa não pode analisar as coisas de uma forma geral, porque cada jogador tem a sua personalidade, as situações não são todas iguais e a gente pela experiência, pela informação que vamos adquirindo, vamos gerindo da melhor maneira. É isso que se chama um verdadeiro líder. Há um provérbio chinês que eu gosto de citar porque quando me fazem perguntas deste género em relação à experiência, costuma-se dizer que os medíocres aprendem com a experiência dos outros. Não, desculpe, os medíocres nem com a própria experiência aprendem. Aprendem, sim. Os medianos aprendem com a experiência dos outros. E os melhores, os sábios, os melhores, aprendem com a própria. Aprendem com a própria. Por isso eu digo que, quer dizer, às vezes não precisamos de passar pelas próprias experiências para saber o que vai acontecer. É a gente estar um pouco atento, ser um pouco inteligente também e as coisas vão se resolvendo a contento, não sempre todas as partes, mas vamos minimizando os efeitos colaterais que às vezes alguns problemas podem trazer. E aquelas bocas que surgem das bancadas? Fazem-se ouvidos moucos, digamos assim? A gente ouve, encaixa, mas temos de ser um pouco imunes a essas tais bocas que referiu, porque isso vai atrapalhar o nosso desempenho, o nosso trabalho, estabilidade que a nossa é estabilidade essencial. emocional também que é preciso enquanto estamos fora do campo. Então, ouvimos, não gostamos porque não gostamos, mas temos que ser fortes e que isso não interfira no nosso trabalho, que é o mais importante. E as respostas dão-se dentro das 4 linhas. É isso. Como diz o melhor do mundo. Muitas vezes Muitas vezes no futebol, os treinadores, vitórias é igual a competência. Às vezes não é bem assim. Às vezes os treinadores são competentes, mas por uma hora ou outra as coisas não vão acontecendo. Isso não quer dizer que o treinador não seja competente. Mas nós, como treinadores, temos que aceitar essas regras. Quando não há vitórias, somos os primeiros responsáveis e somos os primeiros apontados como os primeiros responsáveis do negativo que vai acontecendo. E no Vila Pouca tivemos ali um período terrível, as pessoas começam a duvidar também da nossa competência, mas a direção do Vila Pouca sempre confiou no meu trabalho, também viu os problemas que a gente foi passando e as coisas agora estão a voltar à sua normalidade com estas 2 vitórias seguidas e esperamos ter muitas mais ao longo do campeonato. E que assim seja. Já sabe, você que está a ouvir-nos também, a ver-nos, pode fazer as suas questões a Armando Maravilhas e respondê-las, ele irá aqui respondê-las em direto neste TVR Desporto. Armando Maravilhas, tem algum técnico que seja o seu ídolo ou o seu... Não, assim... Ou quem você siga pisadas e acate alguns conhecimentos? Claro, a gente vai aprendendo com os melhores. E referências não, de uma pessoa só não tenho várias, mas podia dar, por exemplo, gosto do Mourinho, quase toda a gente gosta, não é? O Special One. Mas em termos psicológicos, principalmente em termos de liderança, penso que será talvez, na minha opinião, o melhor que temos neste momento.
E depois gosto de equipas do Bayern de Munique, do Pep Guardiola, do futebol do Barcelona, que também pôs um pouco no Bayern de Munique. Mas ídolos não posso dizer que tenho. Tenho a minha personalidade, tenho a minha maneira de treinar, tenho a minha maneira de ser, vou buscar algumas coisas que são interessantes para o meio em que eu estou, para o nível que eu estou, mas referências de ídolos não posso dizer, não tenho. Mas o Mourinho lá está, tem feito uma Claro. carreira brilhante, sim, sempre há a somar. treinadores que se destacam e que de facto são... Pois é muito seguro dele mesmo. Sim, em termos mentais é muito forte, incuto aos seus jogadores, os jogadores dão a vida quase por ele e isso num balneário, numa equipa de futebol é importantíssimo para conquistar vitórias, independente depois das estratégias, das táticas, das opções. Um balneário coeso, um grupo unido, um grupo a lutar pelo mesmo é meio caminho andado para o sucesso. E independentemente dos valores individuais que cada equipa tenha, as estrelas, como se costuma dizer, como o Real Madrid, que é recheado de estrelas, que o que conta ali é o coletivo, no final. Claro, as individualidades e em muitos momentos do jogo dão-nos vitórias, mas se não houver um bom conjunto, as individualidades não vão sobressair como o conjunto sendo tão forte, isso é evidente. Em qualquer equipa é assim? Em qualquer equipa, em qualquer empresa, seja naquilo que for. Qualquer profissão. É fundamental ver uma equipa puxar toda para o mesmo lado, isso é mais que evidente. E no Vila Pouca remam todos para o mesmo lado neste momento? Tenho tentado, penso que tenho conseguido. Os meus jogadores também têm sido inteligentes na forma como viveram este período mais negativo, que não é fácil às vezes de gerir, mas temos conversado muito, estamos todos, como se costuma dizer, no mesmo barco, a remar todos para o mesmo lado, e a prova evidente é estas 2 vitórias consecutivas, que depois passámos por um período negativo, não era fácil dar a volta e nós conseguimos, e isso deve-se essencialmente à qualidade dos meus jogadores, mas também ao bom balneário que existe no Sport Clube de Vila Pouca. E há ali um grande amor à camisola? Sim, ainda há. É claro que não é como no meu tempo, como nos tempos ainda mais antigos que o meu. Hoje o Vila Pouca dá pequenos subsídios aos jogadores, mas penso que não é isso que faz a diferença quando eles estão dentro de campo. E penso que eu identifiquei-me rapidamente com o clube, com a direção, os jogadores também, alguns que chegaram de novo também se estão a identificar e penso que o Vila Pouca, posso orgulhar que neste momento tem um bom grupo de jogadores com muita qualidade, boas pessoas e que vão fazer tudo para identificar a camisola do Sport Clube do Vila Pouca. E quanto à massa adepta? São aguerridos, fervorosos, gostam de apoiar a equipa? Gostam, massa adepta, penso que é como em todo lado. Quando as coisas correm melhor, apoiam mais. Quando as coisas não correm tão bem, também têm direito à sua crítica e é isso que eles têm feito. Eles têm puxado por nós, também são a nossa alma, são por eles também que a gente luta, que a gente tenta vencer os jogos e no fundo a existência do Vila Pouca deve-se aos sócios e simpatizantes a sua existência. São críticos quer para o bom, quer para o mau? Claro, é sempre assim. As coisas correm bem, aplaudem e puxam pela equipa. Quando as coisas não correm tão bem, têm um pouco mais de dificuldade, mas isso em todo lado. Querem ver a sua equipa da terra ganhar. Quando isso não está a acontecer, deviam puxar um pouco mais pela equipa, que é quando a gente precisa mais deles. Sim. Mas infelizmente nem sempre isso acontece e a gente tem que ter um pouco de paciência. E temos que ser nós. É mesmo isso? Pois, exato. A gente vê os jogos de Inglaterra, as equipas da casa estão a perder, eles estão sempre a apoiar, estão sempre a puxar pela equipa. Nós não temos essa mentalidade, o povo português é um pouco assim, mas não me queixo dos nossos sócios, pelo contrário, eles que vão ao campo, que a gente está a fazer um bom trabalho, somos competentes, estamos a dar o nosso máximo e eles que apareçam para nos apoiar, que a gente vai dar tudo para que o Vila Pouca seja sempre mais forte. E o fator sorte às vezes também conta. É claro. Tem contado com a estrelinha da sorte nesta época ou ainda não chegou? Ainda não apareceu? Não posso dizer que tenha tido sorte. Mas também não fundamento muito os meus resultados na sorte ou no azar. Sei que no jogo a sorte e o azar fazem parte, como em qualquer outro jogo, mas eu isso não posso controlar, por isso não vou basear muito na sorte e no azar. Tenho que basear naquilo que eu posso controlar, que os meus jogadores, na tática, na estratégia, na parte mental, na parte física, é isso que eu controlo e isso é que eu posso melhorar e a sorte ou o azar não me posso
desculpar com isso, porque isso vai fazer sempre parte do jogo. Tem que entrar competitivos com a competência certa para fazer um bom Exatamente, jogo. preparar os jogos da melhor forma, mediante o adversário, mediante até o terreno, o campo onde eu vou jogar. Por exemplo, em Serva é um campo de dimensões mais reduzidas, é pelado, temos que nos preparar para esse fator e é isso que eu tenho que fazer. É a competência no meu trabalho, preparar os meus jogadores da melhor forma, quer física, quer mental, para abordarmos o jogo de Serva com o pensamento que é possível trazer os 3 pontos. E entrar fortes e determinados para, mesmo que a vitória não surja, chegarem ao final e dizerem que fizemos o melhor. É isso que eu digo aos meus jogadores. Vamos dar o nosso melhor, tentar ganhar, isso por um motivo ou outro, ou até porque o adversário naquele momento foi superior à minha equipa. Sair de cabeça erguida, continuar o nosso trabalho, continuarmos a ser competentes e pensar no próximo jogo e com o mesmo pensamento, com a mesma abordagem, com a mesma ambição e fazer o melhor resultado possível sempre. Hermano Maravilhas, você que já treinou também camadas jovens. Sim, grande parte do meu trabalho como treinador foi passado na formação. E adoro treinar também a formação. Costuma-se dizer que nos jovens tudo o que eu dou a eles recebo a dobrar, porque é um trabalho que me dá muito prazer também fazer, porque trabalhar com jogadores de 3, 4, 5 anos e ver a evolução deles e depois eles até chegarem a patamares mais altos, como tenho o caso de jogadores que chegaram internacionais, hoje estão na Primeira Liga e que foram treinados comigo e eu sei que também contribuí, mesmo que seja uma pequena parte, também tenho o meu contributo na formação, quer como jogadores, quer até como homens. Isso dá-nos um prazer imenso e hoje quando os encontro na rua, para mim é um prazer enorme eles virem me dar um abraço, agradecerem-me o que eu fiz por eles e isso vale também por muitas vitórias que a gente possa ter. E você ajuda-os a crescer, enquanto pessoas, enquanto profissionais. Exatamente, é isso que eu acabei de dizer. É um trabalho aliciante, às vezes é preciso ter alguma paciência, os resultados não são tão imediatos como a gente por vezes desejava, mas a médio e longo prazo, quando eles chegam a um patamar mais alto, e hoje alguns jogadores estão comigo porque reconhecem a ajuda que eu lhes dei, pela pessoa que eu sou também, e isso muitas vezes vale mais que muitas vitórias ou uma subida de campeonato, ter o reconhecimento dos atletas que passaram por mim e que hoje me agradecem o que eu fiz por eles. E mas não é tão fácil gerir as emoções nos mais novos? Faz um pouco o papel de pai às vezes. É diferente. E o que eu vou dizer, muita gente diz, às vezes o maior problema para gerir as emoções, as ambições dos jovens, nem são os próprios jovens, é os pais. Criam muita pressão sobre os filhos, querem que todos às vezes sejam Ronaldos ou Messi, e isso não é possível, criam muita pressão sobre os jogadores, criam muita pressão também sobre os treinadores, sobre as próprias direções nos clubes onde eles jogam, e isso por vezes torna-se, como direi, de uma forma negativa, não o crescimento... Contraproducente. Exatamente. Não os deixam crescer de uma forma natural, acaba por serem muito exigentes para a idade que eles possuem e eles não estão preparados para assumir essa responsabilidade e muitas vezes é complicado gerir esse conflito de interesses entre treinadores e encarregados de educação. Exatamente. Mas acha que já se nasce com este jeito para o futebol ou é algo que se vai também adquirindo ao longo do tempo e praticando e melhorando? Na minha opinião, há algum talento que é inato, se nasce, porque é claro que depois se vai aperfeiçoando. Claro. O treino é fundamental e quanto melhores formadores tiverem, mais depressa ele vai atingir um nível mais elevado. Agora algum talento, penso que é inato, que tem que ser, porque há jogadores que treinam as mesmas horas, têm o mesmo treinador, crescem no mesmo ambiente e um é mais dotado que o outro. E eles tiveram as mesmas aprendizagens e depois o resultado entre um e outro é diferente. Penso que algum talento é inato. Algum talento também, algum trabalho, bastante trabalho. Volto a chamar aqui o melhor do mundo, o Ronaldo, que diz que nota-se que é muito empenhado, trabalha muito, ele próprio diz que é o primeiro a chegar aos treinos, é o último a sair e que vive mesmo para aquilo. Sim. O Ronaldo, pelo que ele diz e pelo que eu vou lendo,
traçou um objetivo para a vida dele e raramente se desviou. Traçou, queria chegar a um certo nível e nunca está contente. Se chegou lá, quer mais, e se chegou lá, a seguir quer mais, e não se desvia do objetivo que ele traçou para a carreira dele. E isso é importantíssimo. Mas deixe-me só frisar que aqui na nossa formação, pelo menos no Concelho de Vila Real, as nossas infraestruturas estão muito aquém do desejável. Não há um campo sintético, não há campos disponíveis para os jovens evoluírem convenientemente, apesar de haver hoje muito mais conhecimento a nível de formadores, treinadores, as infraestruturas que existem hoje no nosso concelho são muito deficitárias para aquilo que é exigível neste momento. Mas considera importante a aposta na formação? Cada vez mais importante? Importante não, dizia que é essencial. Sim. Se não houver formação, não há futuro. No presente pode haver, mas acaba rapidamente. A formação é essencial e penso que a formação no nosso concelho, principalmente aquilo que eu conheço melhor, podia ser muito melhor organizada, com mais qualidade do que aquilo que está a ser feito hoje. Ainda há muito para fazer nesse aspecto. Mas é essencial, como se diz, é de pequenino que se torce o pepino, não é? Claro, e hoje neste aspecto é importante. Alguns clubes que se dedicam enormemente à formação, estou-me a referir a vários, eu não me quero esquecer de nenhum, mas a Diocão, o Vila Real e o Abamos, mas só com as condições existentes para a evolução das competências dos nossos jovens estão muito aquém do desejável. Há 10 anos atrás já devíamos ter sintéticos espalhados pelo nosso concelho. Vila Real, acho que é o concelho, está agora previsto um sintético no Vila Real, outro no Abamos, mas já vem muito tarde e as gerações vão passando e quem paga a fatura são os nossos jovens. Lá está, mas também as condições financeiras também estão aqui, se calhar, a travar um pouco esta aposta. Sim, eu tenho a impressão que o poder local, neste caso as câmaras, deviam criar condições aos clubes para os jovens do seu concelho poderem praticar uma modalidade que muita gente gosta e que é apaixonante, e depois serem os próprios clubes a dinamizarem as estruturas que têm ao seu dispor. Eu penso que a Câmara perdeu muito tempo nesse aspecto, penso que agora mudou de pelouro na Câmara de Vila Real, penso que estão mais focados em arranjar condições. Já estava a aparecer há algum tempo, mas penso que está em marcha o 2 sintéticos, apesar de ser tarde, ou mais tarde que nunca, e penso que quando isso for realizado, penso que a nossa formação, os nossos jovens vão dar um salto muito qualitativo na sua formação. Mas até agora os municípios não apoiavam muito o desporto? Não, concretamente no futebol, acho que não, porque era essencial ter já estruturas condizentes nos tempos modernos que a gente vive. E isso não foi feito. Se calhar o poder local virou-se para outras necessidades. Eu não estou bem por dentro desses assuntos políticos, mas penso que foi uma falha muito grave não ter dado atenção ao desporto no Concelho de Vila Real. Mas com o desporto também se eleva o nome da região, eleva-se o nome da terra onde está a equipa e traz também dinheiro, ou seja, os jogadores que vêm de fora trazem as suas famílias, procuram casa, mexem também com a economia local. Sim, também um pouco. Penso que já não é tanto assim, mas mesmo não pensando nisso, acho que devíamos dar, sinceramente, mesmo não pensando nessas condições económicas. Penso que aqui o foco devia ser os nossos jovens do nosso concelho, dar-lhes condições para eles poderem dar um salto qualitativo. Muitos deles têm muita qualidade e não vão mais longe porque não haja bons treinadores, não haja clubes, simplesmente não há condições para eles evoluírem tão rapidamente como seria desejável e em condições idênticas a jovens de outros distritos e de outros concelhos. Mas há aqui sonhos desfeitos também que... Sim, e muitos muito cedo procuram outras paragens, sítios com mais qualidade para a sua evolução e muitas vezes eles partem muito cedo para outras paragens e se a gente tivesse condições, porque como eu disse, temos bons treinadores hoje com muitos conhecimentos, temos clubes que estão dispostos a ajudar na formação, simplesmente as condições existentes não são as ideais e estão muito aquém do desejável, sinceramente. Depois vê-se aqueles jovens a ir procurar as escolas de formação do Benfica, do Sporting,
Claro, e fazem bem porque têm um processo de aprendizagem muito mais rápido, têm pessoas muito mais também competentes ao lado deles. E que se dedicam o tempo inteiro àquilo. Aqui nesta região, se calhar, não há. Não há, mas pode haver. Sinceramente, acho que os clubes do meu concelho, de Vila Real, se calhar deviam sentar à mesa com o poder local, definir estratégias, organizarem-se melhor para ter uma maior qualidade na nossa juventude, na nossa formação, neste caso no futebol. E fica aqui também lançado esse desafio da sua parte. Okay. Armando Maravilhas, o que é que acha? O que é que tem a dizer sobre a subtração da terceira divisão que causou aqui alguma indignação nesta última época? Já falei com alguns amigos sobre esse aspecto e eu, sinceramente, numa consideração mais superficial, eu talvez esteja de acordo. Porque acho que esta terceira divisão, conforme existia, não era muito competitiva, havia muitos clubes até sem qualidade, se calhar, para estar numa terceira divisão, subiam e desciam logo de seguida. E hoje, o campeão distrital, subindo de divisão, vai para o Campeonato Nacional de Séniores, o nível já é um pouco mais elevado, e então aí ele tem condições para continuar nesse campeonato, ou não, porque acho que não fazia sentido haver uma terceira divisão que, sinceramente, em muitos distritos era comparado quase a um distrital. As despesas, se calhar, eram maiores, se calhar apostavam mais em jogadores e o orçamento dos clubes ainda aumentava significativamente. E, em termos competitivos, não via muita grande razão de existir, sinceramente, a terceira divisão ou disputar um distrital e depois, sim, o campeão, com mais alguns apoios, entrar diretamente no Campeonato Nacional de Séniores e, se possível, ambicionar um pouco mais, porque não, alguns dos clubes do nosso distrito podem ter essa possibilidade. Sinceramente, eu estou de acordo com a retirada da terceira divisão nacional. Considera que neste momento está melhor? Está mais equilibrado? Os campeonatos? Os campeonatos todos existentes? Sim, acho que sim. Eu acho que, retirando a terceira divisão nacional, acho que os nossos campeonatos são mais competitivos. A divisão de honra, apesar de ter lá as equipas, a segunda Liga de Honra, apesar de ter muitas equipas B, e apesar de ter um número exagerado de clubes, certo, acho que é um bom espaço também para os nossos jovens jogadores portugueses crescerem, nomeadamente nas equipas B. O Campeonato Nacional de Séniores, já havia alguns jogos este ano e o futebol apresentado por algumas equipas, nomeadamente o Varzim, Famalicão, Falgueiras, já tem bastante qualidade. Nota-se que a qualidade é muito superior a uma terceira divisão nacional. E vendo um jogo da terceira divisão nacional, como eu vi o Vila Real jogar, ou vendo um jogo do distrital, do nosso distrito, a diferença, sinceramente, não é assim tanta como se possa pensar. O Chaves, que está na segunda Liga Portuguesa, um campeonato com muitas equipas, como você acabou de referir, mas é também importante isto para a visibilidade da terra, para a visibilidade dos jogadores, do emblema. Isto é importante. Sim, claro, e os Chaves habituam-nos já há algum tempo passado, a ir às competições europeias, um clube de Primeira Liga. Andou um pouco arredado, passou por alguns problemas, mas penso que se está a reabilitar. E este ano, penso, já o ano passado, por pouco que não conseguiu a subida à Primeira Liga, e penso que este ano é um forte candidato, ainda bem para a nossa região. Se o Chaves conseguir chegar à Primeira Liga, é bom para a nossa região, isso sem dúvida nenhuma. O Chaves, que este fim de semana jogou a Taça Portugal e venceu na quarta eliminatória por 2-0 o Feirense, e continua a luta da equipa flaviense, que segue assim para os oitavos de final. Olhamos também agora para o campeonato da Associação de Futebol de Bragança, que este fim de semana se disputou a jornada 6, a divisão de honra. O Vila Flor venceu o Mirandês em casa por 2-1. Já o Poiares também venceu o Vinhais por 2-1. Com o mesmo resultado, teve o Moncorvo frente ao Vimioso. O Orgozelo goleou os africanos de Bragança por 5-2. O Rebordelo também goleou o Alfandeguense por 6-1. Já o grupo desportivo de Sindi não foi além de um empate com o Santa Comba da Vilariça. Quanto ao Valpaços, este jogou em casa, este fim de semana também para a Taça de Portugal com o São Romão e segue em frente, um resultado que acabou por
fixar em 5-1. A equipa de Tozé Durão saiu vencedora deste duelo. Nós fomos acompanhar esse jogo e vamos ver agora essa reportagem. O Valpaços Futsal disputou este sábado a Taça de Portugal e conquistou uma meritória vitória frente ao Romão por 5-1. As equipas entraram determinadas no encontro, mas a turma anfitriã consegue criar mais perigo para a baliza adversária. Decorridos 9 minutos do primeiro tempo, o Valpaços da 2ª Divisão Série A tem uma grande oportunidade de colocar a bola no fundo das redes, mas sem sucesso. A luta continua e o São Romão tem a sua estreia nos remates perigosos, já aos 12 minutos, com a bola a passar ao lado. O Valpaços devolve e remata forte, sem eficácia. No minuto seguinte, Ruizinho inaugura o marcador. O técnico Tozé Durão, que fez também o papel de atleta, enaltece o grande desempenho da sua equipa. Eu estou a ver estes miúdos a crescerem dia para dia, estou a ver estes miúdos com uma atitude de ganhadores. Aliás, nos últimos 3 jogos, isso veio ao de cima, toda esta capacidade física e golos que a gente fez aqui, esquemas táticos que a gente tem montado durante a semana, e quando assim é, não há nada a dizer, ou seja, estão de parabéns, esta equipa está de parabéns, aqui o pessoal de Valpaços também está a ver que está a ser criada aqui uma grande equipa, e quando assim é, acho que reunindo estes condicionantes todos, acho que o Valpaços está de parabéns e os jogadores também estão de parabéns. Apesar de estarem já com resultados expressivos, as forças não esmoreceram. Evidentemente, nós trabalhamos durante a semana para jogar 40 minutos e é assim, o ritmo não pode baixar, aliás toda a gente se divertiu, toda a gente jogou e como viu, os jogadores lutam até o fim pelo resultado e estamos a ganhar 5-0, queríamos o 6-0, infelizmente fizeram 5-1, mas de qualquer maneira os meus jogadores estão de parabéns por tudo aquilo que fizeram. Na segunda parte, jogados 4 minutos, Estrela faz o 2-0, o duelo foi intenso com ambas as equipas, incansáveis, contudo o Valpaços mais eficaz na hora de finalizar com um bom passe de Branco para Tiago e este a não desperdiçar. Logo em seguida Tiago continua a saga e mete a bola em Ruizinho e este faz o 4-0. Um remate surpreendente em que Bala apanha a baliza adversária aberta e faz o 5-0. O São Romão da 2ª Divisão Série C não baixa os braços, continua a tentar a sorte que surge a 2 minutos do apito final. 5-1, uma vitória confortável do plantel valpacense que pensa já na 4ª eliminatória e em dar mais alegrias à massa branca. Eu acho que nesta eliminatória ainda não entram as equipas de primeira divisão, acho que só na próxima é que vão entrar. Vamos tentar já na próxima eliminatória passar à fase seguinte para ver se conseguimos trazer uma equipa grande aqui do futsal nacional, porque seria aqui o pessoal do Valpaços que merecia um jogo desses. Agora, vamos jogo a jogo. No próximo sábado vamos pensar no jogo de Priscos, mais um jogo fora, e é para aí que vamos trabalhar e apontar todas as baterias. O jogo da taça só depois daqui a 1 mês ou 2 é que vamos pensar nisso. O Valpaços Futsal a conquistar uma expressiva vitória em casa e segue agora para a 4ª eliminatória da Taça de Portugal. O Valpaços que goleou assim o São Romão por 5-1 e segue em frente na Taça de Portugal. Armando Maravilhas, volto a si para lhe perguntar que no próximo fim de semana vão ter um jogo com o Serva, que ainda lidera nesta tabela classificativa juntamente com o Mondinense. Antevê um jogo difícil? Sim, até pela posição que o Serva ocupa neste momento, por jogar em casa e por estar muito confiante, certeza absoluta, apesar de terem perdido neste domingo. De qualquer maneira, a minha equipa também está confiante, está a praticar um bom futebol. Vamos abordar este jogo com muita vontade de o ganhar, certeza absoluta. É claro que não podemos prometer aos nossos sócios que o vamos ganhar, mas podemos prometer que tudo vamos fazer para realizar um bom jogo e conquistar os pontos em disputa. Isso podemos prometer e eles podem ficar descansados que a gente vai à Serva com o intuito de conquistar, se possível, os 3 pontos. E vai ser assim de hora avante? Para Sim. terminarmos, deixo aqui umas palavras aos seus adeptos, aos seus jogadores, para continuarem a apoiar a equipa e continuarem a estar com a equipa. Sim, o que eu posso prometer aos nossos sócios, aos nossos simpatizantes, é total empenho, total dedicação ao clube. Eu costumo dizer que não é tão importante da forma como se entra, é mais importante da forma como se sai. E por isso eu estarei no Vila Pouca enquanto for solução. E sei que neste momento nós temos um bom plantel, temos uma direção que está sempre presente, que nos ajuda em tudo o que é possível. Não nos tem faltado nada, quer a mim, quer ao plantel.
e por isso nós só podemos retribuir de uma forma competente, de uma forma dedicada, de uma forma empenhada, para o Sport Clube Vila Pouca chegar ao fim do campeonato com a melhor classificação possível. E é isso que promete-se então para todos os que estão de olhos postos neste emblema de Vila Pouca de Aguiar. Mister Armando Maravilhas, muito obrigada por ter vindo ao TVR Desporto desta segunda-feira. Continuação de um bom campeonato. Obrigado, e eu que agradeço a oportunidade de estar aqui na vossa TV. Obrigada a nós. E está tudo dito neste TVR Desporto, que regressa na próxima segunda-feira, à mesma hora. Até lá, tenha uma ótima semana.